Bom, pessoal, eu vou apresentar aqui o novo modelo de gestão do conhecimento da Elo, tá? A gente teve todo um processo de diagnóstico e um embasamento por trás das definições que eu vou trazer aqui, que a gente fez para o modelo, só que eu não vou gastar tempo aqui explicando isso, porque eu já expliquei isso dentro da reunião de gestores, já também tive uma reunião com todas as bases, os representantes das bases do Brasil todo da Elo, então eu vou mandar em anexo quando eu for encaminhar esse vídeo, e aí qualquer dúvida que vocês tiverem, podem ir no documento ou então me mandem que eu respondo também, tá? Então eu vou concentrar aqui só na explicação do modelo. Bom, então vamos lá. Primeiro ponto em relação ao novo modelo de gestão do conhecimento. A gente decidiu por continuar utilizando o Confluence. Então a base hoje ela deixa a desejar, mas não porque o Confluence seja ruim, mas sim porque a gente subutiliza a ferramenta. A gente fez várias pesquisas para entender se de fato como é que eram as avaliações das pessoas, que empresas utilizavam o Confluence e a gente pesquisou outras possibilidades de ferramenta e de fato a melhor plataforma que a gente avaliou foi o Confluence, só que a gente não utiliza o Confluence bem hoje e para isso a gente precisa reorganizar toda a nossa base para a gente poder utilizar tudo que ela oferece, tá? Então esse é um primeiro ponto, a gente está bem seguro de que vale a pena continuar com o Confluence e os próximos passos vão ajudar a gente a enxergar melhor esses benefícios. E aí o ponto de partida que a gente vai utilizar para a organização da base vão ser as árvores de conhecimentos. Basicamente é um mapeamento do conhecimento da Elo, e aí a gente estruturou duas árvores, na verdade a gente está estruturando essas duas árvores, e que vai ser uma de método e uma por setor. Porque isso vai ajudar a gente a organizar a base e também melhorar o tagueamento do conhecimento. Por quê? O conhecimento, a base hoje, se você for entrar no Confluence para procurar um conhecimento, você pode entrar, você pode achar de duas formas. Você pode entrar dentro da pasta que reúne todos os projetos, e aí eles todos estão juntos no mesmo lugar, não existe nenhuma lógica de organização da base. Tá? É como se você tivesse um guarda-roupa e você jogasse todas as suas roupas que você tem ali dentro sem nenhuma organização. Essa é a nossa realidade hoje. Ou você pode encontrar o conhecimento fazendo uma busca, né, na lupinha ali em cima. E você pode colocar a palavra ali e encontrar o conhecimento. Mas a gente não tem uma regra de tagueamento, uma orientação ou um padrão para que esse tagueamento seja feito da melhor forma. E aí a gente vai também utilizar as árvores de conhecimento para fazer o tagueamento dos projetos, ok? Só para ficar um pouco mais claro, a gente tem as duas árvores aqui, então a gente tem tanto a árvore de método quanto a árvore de setor. Aqui dentro da árvore de método a gente tem, por exemplo, vou dar só um exemplo para ficar mais claro. Nesse primeiro nível a gente tem os temas, e aí a gente, por exemplo, pode ter processos, estrutura, estratégia e assim por diante. E aí logo embaixo a gente vai ter os subtemas, que, por exemplo, dentro de estratégia a gente vai ter planejamento estratégico, gestão estratégica, BSC e assim por diante. Então a gente tem essa segunda quebra que vai deixar um pouco mais específico para facilitar essa busca das pessoas, tá? E a outra árvore a gente já está falando de setor. Então a gente tem essa primeira quebra, que ela é mais fixa, né? Público, privado e terceiro setor. E aqui a gente vai ter, na segunda quebra, no segundo nível, os setores de fato. Dentro do público a gente pode citar, por exemplo, educação, saúde, justiça, indústria e assim por diante, né? E aí aqui no privado a gente pode citar, por exemplo, setor alimentício, setor de energia, combustíveis, etc., que a gente vai ter aqui dentro também, e a gente pode inclusive repetir o mesmo setor para os dois. Por exemplo, a gente pode ter educação no setor público e educação no setor privado. Isso é perfeitamente possível, tá? Assim como pode ter educação no terceiro setor também, ok? Então aqui a gente vai ter a quebra de setores e para enquadrar ainda melhor os projetos. Isso vai facilitar, afinal a gente tem uma diferença nos projetos executados a depender do cliente, ok? Por isso que a gente fez essa quebra também, tá? Aqui a gente tem só um esboço desse primeiro nível, né, da árvore, que são os temas. Então nem vou passar aqui por eles para
não gerar nenhuma confusão depois, só para vocês entenderem mais ou menos como é que a gente está pensando. Isso ainda vai ter que ser validado pelo Comex, ser bem estressado ainda para a gente chegar no formato ideal, tá? A gente tem aqui as verticais, os setores, né? Tanto de público como de privado. Esse aqui tem que ser ainda mais estressado, porque isso envolve também a participação do pessoal do privado. E aí sim que a gente for fazendo, a gente vai melhorando para chegar na versão final, a gente vai encaminhando para vocês. Bom, e então, como eu expliquei, né, vão ter essas duas árvores e dentro dessas verticais, né, o que a gente vai ter uma organização da base pensando nas árvores, e essas verticais vão ajudar também a gente na governança. Tá? Como eu expliquei, vai ser organizado a parte delas e as tags também. Ok, então para isso a gente vai criar novos modelos para registro dos projetos. Por quê? Hoje a gente tem um tempo muito grande para colocar um projeto na base, porque o modelo ele é bem extenso, então você tem que preencher uma série de informações ali dentro para conseguir completar esse registro do projeto. Isso, diante da nossa realidade, diante da nossa cultura, a gente tentou pensar muito na nossa cultura, de pensar no modelo aderente à nossa cultura. A gente entendeu que esse modelo que a gente tem hoje demanda muito tempo e as pessoas não têm tanto tempo assim para ficar inserindo o projeto. Então a gente pensou em simplificar ao máximo o registro dos projetos. Isso vai ser feito por meio de um modelo bem simplificado para as pessoas colocarem lá, tá? E em seguida anexarem os principais documentos do projeto, tá? Só que a gente entendeu também que alguns projetos mereciam um destaque maior, que são o que a gente chamou de cases de referência. Esses cases vão ser bem mais detalhados, tá? Então eles vão ter mais informações para acrescentar. Quem vai redigir esses cases vai ter que ter um cuidado muito maior, porque é bem provável que eles sejam os cases mais lidos, né? Porque dentro de cada vertical vão ter os cases de referência, não precisa ser só um, obviamente, vão ser mais de um. E aí a ideia é que eles sirvam como uma base para todo o projeto naquele tema que foi executado na Elo, tá? Então esses cases vão ser mais detalhados. E por fim a gente também tem um compilado de lições aprendidas por vertical que o André já tocou, e aí inclusive a gente já tem alguns documentos prontos e a ideia é que eles subam e fiquem ali junto com os outros cases, tá? E aí a gente tem aqui dentro, a partir disso, a gente criou para a governança da gestão do conhecimento dois papéis super importantes. O primeiro deles é o cabelo branco. Quem que é essa pessoa? Né? Essa pessoa é a pessoa de referência naquela vertical. Então, dentro de estrutura organizacional, quem é a referência naquele tema? Né? Isso é um modelo híbrido para você juntar tanto o conhecimento tácito, que é o conhecimento que as pessoas têm e que não está registrado e formalizado, junto com o conhecimento explícito, que é o conhecimento que está formalizado, que está colocado lá na base. Então, com esse modelo, a gente garante que a nossa busca pelo conhecimento não seja nem só tanto pelo tácito, que é o que acontece muito hoje. As pessoas vão muito atrás das pessoas, mas utilizam muito pouco o que está registrado e o que está formalizado, né? Mas a gente também precisa que essa busca, que as coisas estejam registradas, afinal as pessoas saem da Elo e levam o conhecimento junto. Então é fundamental que a gente tenha um modelo bem equilibrado, né, que seja híbrido, tanto com conhecimento tácito quanto com conhecimento explícito. E essa foi a forma que a gente encontrou de chegar nesse modelo. Então o cabelo branco, né, não vai ser só um por vertical, obviamente, vão ser mais de um cabelo branco por vertical. E aí ele vai ter três principais funções. Primeiro, apoiar os consultores em projetos da vertical. Então todos os consultores poderão consultar os cabelos brancos para ele poder orientar, dar algum tipo de embasamento técnico, opinar mesmo, orientar. É bem uma função de apoiador técnico mesmo. A segunda função, definir os cases de referência na vertical. Então esses cases que eu expliquei aqui, que vão ser esses cases mais detalhados, vão ser definidos pelo cabelo branco, tá? E aí ele vai sempre atualizar à medida que forem surgindo projetos que sejam referência, ele pode ir atualizando, né? E por fim, definir temas dos talks da sua vertical. Então de alguma forma ele vai ter que estimular o conhecimento na sua vertical. Então ele é responsável por aquela vertical de
estratégia, então ele vai ser responsável tanto por apoiar os consultores, quanto definir os cases de referência, quanto por estimular o debate e o crescimento desse conhecimento na Elo. Tá? Um segundo papel é o ponto focal. O que a gente entendeu? A gente precisa de uma pessoa que seja responsável por acompanhar esse registro do conhecimento. Então essa parte mais explícita do conhecimento formalizado está mais com ponto focal, enquanto o conhecimento mais explícito está com cabelo branco. Perdão, o conhecimento tácito mais com cabelo branco, o conhecimento explícito está mais com ponto focal. E aí quais são as principais funções desse ponto focal? Ele vai ter que subir todos os projetos na base. Então, para facilitar ainda mais as pessoas não terem nenhuma desculpa para dizer que não conseguiram subir o projeto no Confluence, esse ponto focal vai fazer a cobrança que as pessoas insiram os projetos na base, e ele vai inclusive subir esses projetos. Então encaminha para o ponto focal, que o ponto focal vai subir esses projetos no Confluence, ok? E isso vai diminuir bastante o tempo das pessoas dedicando-se a colocar o conhecimento na base. Então quem vai fazer esse é o ponto focal. Vai existir um ponto focal por base. Tá? Então, por exemplo, Brasília vai ter um, Minas vai ter um, São Paulo vai ter um. Então a ideia é que essa organização seja dessa forma, e ele vai também ajudar a garantir os padrões de registro dos projetos. Então esses modelos que a gente criou, a ideia é que ele seja o guardião para que as coisas fiquem dentro do padrão estabelecido. Tá? Além disso, ele vai avaliar a definição das tags conforme a árvore, então ele vai ter essa criticidade para definir se o tagueamento está adequado e se ele está seguindo as árvores de conhecimento. E por fim, garantir a geração de atestados. Foi um problema que a gente tem hoje, né? Os atestados são gerados, mas não existe um gerenciamento disso, né? E aí vai também ficar de responsabilidade do ponto focal fazer essa cobrança. Tá? A gente vai ter aquele rito trimestral que o Davi explicou para a gente, e a ideia é que esse rito trimestral a gente faça essa verificação junto com o ponto focal e todo mundo da Elo para ver se todos os projetos estão inseridos dentro da base. Então o ponto focal também vai ter esse papel, principalmente bastante atuante trimestralmente, ok? Bom, pessoal, e aí basicamente é isso o modelo. A gente tentou simplificar ao máximo, né, para que não seja oneroso para ninguém, que seja simples e que a gente consiga encontrar os conhecimentos, que a gente consiga dar mais intuitividade para as pessoas buscarem aquilo, acharem aquilo que elas estão buscando, tá? E as coisas rodarem minimamente para que a gente tenha essa gestão do conhecimento. Só precisa entender então os próximos passos. Já tem esse primeiro esboço das árvores de conhecimento, e aí o Comex vai validar o primeiro nível das árvores e eles vão tentar chegar num formato ideal, e em seguida eles já vão definir os cabelos brancos e pontos focais. Então, provavelmente na mesma reunião, eles já cheguem a uma primeira versão dessas árvores, e com cada pessoa colocada ali nas verticais das árvores. Tá? Num terceiro momento, a gente vai criar o segundo nível das árvores, e aí a gente já vai utilizar os cabelos brancos definidos. Então, a gente vai sentar com cada um deles para que a gente faça aqueles subtemas. Então, o que o Comex vai fazer é definir só aquele primeiro nível de temas, tá? E os setores também. Com os cabelos brancos, a gente vai criar o segundo nível das árvores. Então, a gente vai envolver todos eles para chegar nos subtemas e explorar também, se for necessário, a árvore dos setores, ok? Depois disso, a gente vai ter a criação dos modelos de registro dos cases. Então, isso a gente vai fazer também em paralelo, não necessariamente a gente precisa dessas outras atividades anteriores para criar os modelos, então a gente já vai fazendo isso em paralelo. E a reorganização do Confluence, a gente já depende da versão final das árvores de conhecimento. Então, assim que a gente tiver a versão final das árvores de conhecimento, a gente vai reorganizar todo o Confluence baseado nas árvores e refazer todo o tagueamento da plataforma, ok? Por fim não, né? Porque essa é uma primeira onda de implantação do modelo. E a gente vai elaborar o manual do Confluence para que as pessoas entendam as possibilidades que o Confluence dá, que as pessoas possam entrar na Elo e saber o que é o Confluence, o que não acontece hoje, e que as pessoas passem a utilizar de fato o Confluence, porque ele é muito intuitivo, fácil e super útil.
Então, essa é uma última etapa dessa primeira onda e que a gente vai já começar agora, tá? Então, mais uma vez, se tiverem dúvidas, me mandem. Eu passei bem rápido aqui pelo modelo, mas para vocês entenderem em linhas gerais o que a gente está pensando, tá? Críticas, sugestões, mandem pra gente e eu vou respondendo assim que possível, ok? Obrigado, gente.